Pisco em Pauta no ar, eu estou muito feliz com a sua companhia nesse programa que tem o super apoio do Sindicato e da Associação dos Auditores Fiscais, o Sindiferne e a Asfarne, respectivamente. E é por isso que a gente consegue levar até você toda semana informações atualizadas sobre a área fiscal e a área econômica aqui do Rio Grande do Norte. No programa de hoje nós vamos falar da Pátria Amiga Portugal, que recebe no mês de maio o primeiro Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais e Aduaneiros, com a realização da APIT e da FEBRAFIT, com incentivo aqui no Rio Grande do Norte da Asfarne. A gente destaca também um assunto importante para o contribuinte que não conseguiu quitar seus débitos tributários na primeira prorrogação do Refis. A novidade é que ainda dá tempo. E hoje você vai acompanhar os investimentos e reformas nas sedes da Asfarne, Associação dos Auditores Fiscais aqui do Rio Grande do Norte. E no nosso quadro de entrevistas, vamos conversar com o auditor da Receita Federal, Silvio Almeida. A gente fala sobre imposto de renda. Se você ainda não entregou a sua declaração e tem alguma dúvida, não pode perder. Vamos embarcar até a bela cidade de Porto, em Portugal. É nesse destino lindo que será realizado o primeiro Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais e Aduaneiros. E os associados à Asfarne terão incentivo de 100% no valor da inscrição. Vamos ver. A fim de proporcionar o debate e o intercâmbio de ideias, a Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira e a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais realizarão no período de 23 a 25 de maio o Congresso Internacional da APIT-FEBRAFIT 2016, na cidade do Porto, em Portugal. O evento irá reunir autoridades de diferentes áreas administrativa, política e fiscal. Com a temática Sustentabilidade Financeira em Tempos de Crise, que desafios do sistema tributário, o vice-presidente da FEBRAFIT, Lirando Jacundá, nos concedeu um vídeo onde ele explica como surgiu a ideia da criação do evento e qual a importância dos debates que serão travados entre os fiscos do Brasil e Portugal. A ideia surgiu no último congresso da FEBRAFIT, na cidade de Bento Gonçalves. E essa ideia foi recebida efusivamente por todos os presentes. Será uma oportunidade única de ali discutirmos os assuntos atinentes à fiscalização, tributação, arrecadação e aduana naquele país irmão. Daí, conclamarmos a todos para que procurem as suas entidades de classe e façam uma grande caravana e para juntos estarmos presentes em mais esse marcante evento da FEBRAFIT. Os interessados em participar do evento poderão receber as devidas orientações na Associação dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual do RN, a Asfarne, bem como obter também informações a respeito dos pacotes de hospedagens e passagens. A inscrição iniciou no último dia 3 de março e encerra-se em 15 de maio. Esse é o prazo dado pela Associação de Portugal, que é anfitriã desse congresso. Na moeda nacional ficaria em torno de R$250. Essas inscrições, esse valor como forma de incentivo, a Asfarne estará pagando as inscrições de seus associados e tão somente de seus associados. Acompanhantes, e é lógico, não associados, terão que fazer esse pagamento lá na sede da FEBRAFIT, onde os dados já foram encaminhados para essas pessoas que estão se predispondo em ir ao Congresso. Para fazer sua inscrição, tome nota do site oficial do Congresso, que está aparecendo aqui na sua tela. copecdesign.com/apit. E para dúvidas e mais informações, você pode ligar também para a Asfarne. O telefone também aparece aqui na sua tela, 3206-5756.
Quer pagar seus débitos tributários sem dívidas e multas? Então, vamos acompanhar a matéria da nossa repórter Thalita Castanha, que explica direitinho como você, contribuinte, tem acesso a esse benefício. Veja aí. O Programa de Recuperação Fiscal, o Refis 2016, foi mais uma vez prorrogado. Agora, a Secretaria de Estado da Tributação dá mais uma nova oportunidade para os contribuintes pessoas jurídicas que possuem alguma pendência com o fisco regularizarem a sua situação até o dia 31 de março. A Coordenadoria de Arrecadação e Controle Estatístico da Secretaria de Estado da Tributação, a CASSE, explica o motivo da prorrogação e quais foram os resultados desta etapa do programa Refis 2016. O motivo da prorrogação foi por uma necessidade, um feedback que nós recebemos dos próprios contribuintes, pois muitos não conseguiram aderir ao programa em tempo hábil. Inclusive alegaram que o sistema estava muito congestionado no último dia e por isso não conseguiram aderir. E qual foi o montante até agora arrecadado nesta primeira etapa do programa? De novembro do ano passado até o último dia do mês passado, até 29 de fevereiro, foi arrecadado 24 milhões de reais pelo programa. Para quem ainda não quitou as dívidas e pretende aproveitar os descontos oferecidos pelo Refis 2016, fique atento às seguintes orientações do coordenador. Esses contribuintes devem aproveitar essa oportunidade porque com certeza não haverá uma nova prorrogação, né? Devem aproveitar até 31 de março para aderirem a esse programa que oferece descontos de até 95% do valor da multa. E eles devem se dirigir às unidades regionais pelo interior e aqui na capital devem procurar a Subcoordenadoria de Débitos Fiscais lá na Avenida Mor Gouveia. E se você ficou com alguma dúvida, anote o contato do call center da Secretaria de Tributação, 3232-2090, 3232-2090. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente confere como estão os investimentos nas sedes da Asfarne. E também a gente tem entrevista sobre imposto de renda com o auditor da Receita, Silvio Almeida. A gente volta já. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A Associação dos Auditores Fiscais do RN, Asfarne, tem 57 anos de história e muitas conquistas para dividir entre os seus associados. O patrimônio conta com sedes em diferentes praias aqui do estado, além de outra no campo. Vamos acompanhar como a nova gestão, que está à frente da associação há pouco mais de um ano, vem investindo em melhorias. A Associação dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual do RN, a Asfarne, possui hoje um patrimônio que inclui uma agradável sede campestre localizada na cidade de Macaíba, a 25 minutos de Natal. Uma sede praiana localizada na Praia das Emanuelas, no município de Tibau, no litoral norte do estado. Outra sede praiana em Barra do Cunhaú e, recentemente, foi entregue à associação o prédio que estava alugado há cerca de 10 anos, localizado na Ponta do Mocego e que possui uma das mais belas vistas de Natal. O escritório da Asfarne atualmente funciona no bairro de Candelária. Em Natal, no nosso escritório, que diga-se de passagem, não é um imóvel nosso, é alugado. O que foi feito foi com relação a material propriamente de escritório. Nós remodelamos e adquirimos, por exemplo, quase que todo o sistema de informática. Estamos contratando
uma empresa de informática visando mudar o nosso sistema. Com isso, poder agilizar todos os nossos processos. Muito em breve, os associados da Asfarne poderão usufruir das melhorias que estão sendo realizadas em suas sedes em Macaíba, Tibau e Natal. As reformas fazem parte do projeto da atual gestão, que desde 2015 vem provocando mudanças significativas, a fim de oferecer mais conforto e bem-estar aos seus associados e dependentes. Um ambiente acolhedor e com diversão garantida para toda a família. É o que oferece a sede campestre da Asfarne em Macaíba. O espaço possui riquezas naturais da região, além de contar com uma primorosa infraestrutura, que acaba de passar por algumas reformas para melhor atender os seus associados. Conforme relatou o presidente da Asfarne, José Ribamar, as principais mudanças estruturais realizadas, principalmente na sede campestre, foram a substituição dos azulejos das piscinas, a rampa do tobogã, que em breve será coberta por um revestimento de fibra, os chalés ganharam uma pintura nova e as calçadas que os rodeiam foram completamente recuperadas. Também foram construídas 2 novas duchas externas e ainda estão sendo construídos 2 novos banheiros, mais amplos, com estrutura de acessibilidade. Dando continuidade às melhorias realizadas nas outras sedes, o presidente da associação nos contou quais foram os progressos estruturais realizados nas sedes praianas, no escritório e quais são os planos futuros para o prédio localizado na Ponta do Morcego. Aí nós temos projeto a curtíssimo prazo para que a categoria, os associados, conheça, muitos não conhecem, muitos que ingressaram há 10, 15 anos no fisco, não conhece ainda a sede da Ponta do Morcego. E lá, dentre outras coisas, é projeto nosso transferir o nosso escritório administrativo para essa sede em Areia Preta. Conseguimos mudar a visão que nós tínhamos anteriormente de Tibau. Hoje está uma praia, está uma sede mais aconchegante, com mais segurança, porque o mais importante é isso. Esse é um dos nossos objetivos. Sem ela deixar de cumprir seu objetivo maior, que é oferecer lazer a nossos associados. Para ter mais informações sobre a Asfarne, acesse o site asfarne.com.br. E chegou a hora do nosso quadro de entrevista. Hoje a gente bate um papo sobre imposto de renda com o auditor da Receita, Silvio Almeida. Silvio, obrigada pela sua presença aqui para falar sobre um assunto que nem todo mundo gosta, que é imposto de renda, mas que quase todo mundo não tem como escapar, não é isso? É verdade, obrigado pelo convite, né? Todo ano, nesses períodos agora de março a abril, nós temos essa obrigação, alguns têm a obrigação de declarar. Já vamos começar então falando, quem é que tem obrigação? Quem é que tem que fazer essa declaração? São vários itens. Agora, os que têm maior abrangência, o que alcança a maior quantidade de contribuintes, são os que eu vou enumerar aqui agora, por exemplo. Se o contribuinte ao longo do ano de 2015 recebeu rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 28.123,91, ele está obrigado a declarar. Mas ele pode não ter recebido rendimento tributável, só rendimento isento, por exemplo, rendimento de caderneta de poupança e outros mais. Mas se ele recebeu só rendimentos isentos em valor superior a R$ 40 mil, ele também está obrigado a declarar. Ele pode até não ter recebido rendimento nenhum, nem isento, nem tributável. Mas se ele tinha posse ou propriedade de bens no dia 31 de dezembro de 2015, em valor superior a 300 mil, ele está obrigado a declarar. Por exemplo, uma casa, um apartamento, ou a junção de um apartamento e um imóvel, um apartamento e um carro, juntando tudo. Todos os bens acima de 300 mil, ele está obrigado. Se ele operou em Bolsa de Valores, ele está obrigado a declarar. Pode ter ganhado, pode ter perdido, independente de ter sido R$ 1.000 ou R$ 1 milhão, está obrigado a declarar. São várias situações, essas são as mais abrangentes, que alcançam a maior quantidade de contribuintes. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem ideia de quantos contribuintes devem declarar? Nós estimamos que até o dia 29 de abril, que é quando se encerra o prazo, aqui no Rio Grande do Norte, coisa de 305, 306 mil pessoas declarem nesse ano, que corresponde a um aumento de 2,1% em relação ao do ano passado.
E para esse ano, quais são as novidades aí do Leão para abocanhar o Tem uma novidade boa. No ano passado, até as declarações do ano passado, nós tínhamos 3 botões diferentes, agora que está sendo feito na declaração num só botão. Nós tínhamos antes de ter um botão para verificar pendências na declaração, para verificar se estava tudo em ordem. Tínhamos o botão para gravar. O botão que você diz é na tela. Um ícone. Um ícone na tela. Quando a pessoa entra na tela, então ela tem um botãozinho que é um botãozinho, um ícone, né? E verificar a pendência, um outro para gravar e um outro para transmitir. Sim. Agora existe um botão ou um ícone de nome entregar a declaração que faz as 3 funções ao mesmo tempo. Ele verifica as pendências, se não houver pendência já grava no disco rígido do computador aquela declaração que é já no arquivo .dec, pronto para transmissão, e logo em seguida já transmite. É uma simplificação. Uma outra mudança que houve para esse ano é que para constar numa declaração como dependente, se esse dependente vai constar numa declaração, se ele tiver completado 14 anos até 31 de dezembro de 2015, ele terá de ser colocado o CPF dele. E por que isso? Porque para a Receita Federal, confrontar dados é muito mais fácil, muito mais viável confrontar com números, ainda mais CPF, que tem um algoritmo, né, que tem um código de dígito verificador. É muito mais fácil, é muito mais preciso do que comparar apenas nomes. Uhum. E em relação aos profissionais autônomos, a gente sabe que quando a pessoa tem a carteira assinada, então as coisas ficam mais simples, mas e a pessoa que presta um serviço? Teve alguma alteração? Houve uma alteração para alguns tipos de profissionais autônomos, não são todos os autônomos. Para médicos, odontólogos, quer dizer, dentistas, para advogados, para psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, só esses profissionais, eles na declaração, ao informarem o rendimento que receberam de pessoas físicas, de rendimento do trabalho não assalariado, já que ele é autônomo, ele terá de informar o CPF daquele que pagou o serviço para ele. Obrigatoriamente terá que declarar. E por que isso? Pensa-se, a Receita Federal está querendo aumentar o seu rol de fiscalização? Pode ser até que ajude a fiscalização, mas o objetivo dessa medida não foi essa. O objetivo dessa medida é fazer com que haja uma quantidade menor de declarações retidas em malha fiscal. Porque quando o contribuinte tem despesas médicas em valor substancial em relação aos seus rendimentos, ele certamente vai cair na malha fiscal e vai ser chamado para trazer a documentação mostrando que teve aquela despesa médica efetiva. Com essa sistemática agora, quando um contribuinte informa que teve uma determinada despesa e que pagou para um determinado médico, se o médico informa também que recebeu dele, o próprio sistema depura e ele não vai ter a declaração retida de malha, ele não vai ter preocupações, as pessoas não gostam de receber a intimação da Receita Federal para comparecer, não gostam de ter selecionado documentos e levar para justificar, para comprovar aquela despesa médica. Então isso vai facilitar muito a vida do contribuinte e a vida do profissional também. O que a gente pode declarar? Fica muito na dúvida, né? Como o senhor falou agora, uma despesa médica, a gente pode declarar, a gente sabe que escola, né? O que mais que a gente pode declarar? Assim, o obrigatório para se declarar é o rendimento. Né? Aquele rendimento que você teve, você tem que declarar, se tiver obrigado a apresentar a declaração. Agora, as despesas são facultativas, mas são boas para o contribuinte. Então, o contribuinte quer declarar aquela despesa para diminuir a base de cálculo e pagar menos imposto. Então, os rendimentos, eu gostaria de fazer uma observação sobre os rendimentos. Praticamente 52% das declarações que caem em malha caem por causa de omissão de rendimento. O contribuinte não pode esquecer de omitir qualquer rendimento que tenha recebido. E um detalhe é que se um contribuinte põe um dependente na sua declaração, se esse dependente eventualmente teve rendimento, esse rendimento também tem que ser declarado. Isso é muito importante. Muitas vezes ele não declara. A mãe, por exemplo, que tem um filho de 17 anos e que já atua e que trabalha, então esse rendimento dele tem que constar na declaração dela. Isso, tem que constar e muita gente não sabe disso, não é que não intencionalmente, voluntariamente omitam. É que não sabe, as pessoas não conseguem, não tem ideia disso aí, não tem conhecimento. Então o que acontece? Existe uma declaração chamada DIRF que as fontes pagadoras, as empresas, os órgãos públicos apresentam para a Receita Federal, dizendo quanto pagaram e quanto retiveram na fonte. Isso no sistema é confrontado e muita declaração cai em malha por causa disso. Então esse rendimento é obrigatório, a pessoa tem que declarar. Quanto às deduções, as deduções principais que existem são as despesas médicas e despesa com instrução. Né? Despesa médica não tem limite de valor.
Se a pessoa teve despesa médica pagando plano de saúde, pagou por uma cirurgia, se você levou ao dentista, fez algum tratamento durante o ano todo, tudo isso você pode colocar. Tudo isso é dedutível. Eu gostaria de fazer psicólogo também, Psicólogo também. Psicólogo também. Psicanalista não. Psicanalista não. A lei, quando o legislador, quando fez a lei, estabeleceu que a dedução de uma despesa com psicólogo é dedutível, de psicanalista não. Que coisa. Mas uma coisa interessante de se falar, também para alertar o contribuinte, é que a despesa médica, ela é a despesa paga a um profissional, a uma clínica, a um hospital, ao plano de saúde. Mas se a pessoa vai a uma farmácia e compra um remédio, isso aí não é uma despesa médica no sentido semântico, mas não é uma despesa médica dedutível na declaração do imposto de renda. Não adianta declarar isso. Medicamento não adianta declarar. Tem uma pergunta interessante que a gente recebeu por e-mail, que é sobre empregados domésticos. A pessoa tem uma empregada ou tem um empregado em casa, isso está tudo regularizado, com carteira assinada, ela pode colocar esse custo? O que ela paga de contribuição previdenciária como empregador doméstico é uma despesa abatível diretamente do imposto, dedutível diretamente do imposto, não é nem da base de cálculo do imposto. E ele pode fazer isso até o valor de R$ 1.182,20. Entendi. Quer dizer, durante o ano de 2015, aquela contribuição previdenciária do empregador doméstico pode servir para diminuir a quantidade de imposto a se pagar, imposto de renda a se pagar. Tem algum site, algum telefone que a pessoa que fica com dúvidas ali, está fazendo a declaração e fica com alguma dúvida, ela possa entrar em contato com a Receita? Olha, Daniele, o contribuinte que tiver dúvida ao fazer sua declaração, e a declaração de 90% das pessoas é muito simples, mas tendo dúvida, ele tem dois grandes aliados. Um é o Perguntão, que está no site da Receita Federal. São mais de 700 perguntas com as respostas. Já com as respostas. Dificilmente o contribuinte não vai tirar a sua dúvida analisando, pesquisando no Perguntão. Se pesquisa por palavras, esse é um link que chama Perguntão. Dentro do site da Receita Federal existe esse aplicativo chamado Perguntão, que a pessoa pode baixar no seu computador. O outro grande aliado é o ajuda do próprio programa do Imposto de Renda. Ele também se pesquisa por palavra, em PDF, tira muitas dúvidas. Agora, se o contribuinte, mesmo assim, não conseguir sanar suas dúvidas, ele pode também, no site da Receita Federal, proceder ao agendamento e consultar os nossos auditores no plantão fiscal. Qual que é esse site santo aí que tem tantas respostas para o contribuinte? É o www.receita.fazenda.gov.br. Mas se botar no Google Receita Federal, já vai direto. Perguntão também, se botar Perguntão Receita Federal, já vai direto no site. Direto. Silvio, obrigada pela sua participação aqui. É sempre um assunto que, com certeza, a gente pode ficar conversando bastante tempo, porque todo mundo tem uma vida diferente, todo mundo tem as particularidades para poder colocar ali na sua declaração, e é um assunto que interessa, a gente não tem como escapar. Obrigada. Disponham sempre e obrigado pelo convite. Físico em Pauta de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais a sua presença, a sua participação aqui no programa. A gente se encontra no próximo. Até lá!